Sim, agora deu certo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que esteja aí nos assistindo ao vivo. Né? Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo depois. Muita satisfação em estar aqui com vocês, pessoal. Meu nome, para quem não me conhece, Genésio Vasconcelos. Eu sou o criador do canal Nosso Dinheiro, né? E hoje o tema da live, pessoal, a gente vai abordar finanças, mentalidade financeira, finanças para servidores, né? E comigo eu tenho uma honrosa presença de ter aqui hoje o Gessé Mineiro, que ele vai já se apresentar melhor, mas Gessé é defensor público e tem um bocado de informação e novidade aí sobre finanças públicas para servidores, tá? Então vamos começar me apresentando, talvez quem esteja assistindo pela primeira vez não me conheça ainda. Como eu falei, meu nome é Genésio, eu sou também, eu não sou servidor exatamente no sentido técnico da palavra, né? Eu sou empregado público, né? Eu trabalho na Embrapa. A gente também entra por concurso público, mas a Embrapa, por ser uma empresa, a gente não se caracteriza como servidor, mas muita coisa vai aí na paridade, né? Sou formado em administração de empresas, tenho um doutorado também em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e estou trabalhando essa questão de finanças pessoais e comportamento financeiro há um tempo que eu venho estudando sobre isso, e desde 2018, mais ou menos, eu comecei esse canal aqui, até de uma forma um pouco tímida ainda, né? Para a gente conversar e trocar ideias sobre recursos financeiros, sobre como fazer a gestão, né? E conheci, tive a grata satisfação de conhecer o Gessé, a gente trocou algumas informações de, cara, vamos colocar isso para o público, vamos trabalhar um pouquinho alguns conceitos da importância de se pensar finanças quando você vive num ambiente de servidor público, né, que tem uma característica muito peculiar frente a outras profissões, que é um tanto quanto da certeza e da perenidade do salário, né? E isso traz suas benesses, mas ao mesmo tempo tem lá alguns pontos negativos em termos de comportamento. Isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Mas sem mais delongas, doutor Gessé, por gentileza, se apresente aí para as pessoas. Boa noite, seja bem-vindo. A palavra está com você. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Gessé Mineiro, sou defensor público do Estado do Maranhão, mas sou piauiense. E meu nome é Gessé Mineiro, mas eu sou do Piauí. E comecei a estudar para finanças pessoais há alguns anos. Começou com uma paixão. Eu não tenho uma formação acadêmica do Genésio, mas já venho estudando há um bom tempo. E assim, como eu falo no meu livro, vou já falar um pouco sobre ele, as finanças pessoais, elas nasceu como uma necessidade e virou uma paixão. Eu, como todo servidor público padrão, aquela mentalidade do dinheiro certo todo mês, da estabilidade, como a gente vai falar um pouco mais na frente, e acabei cometendo os mesmos erros financeiros de todos os servidores, financiamento, consignado, e aquela coisa que vai indo, a gente geralmente não tem reserva de emergência. E alguns anos atrás eu acordei para isso, né? Tive aquele estalo. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, tem aquele estalo, tanto para cuidar da vida financeira, para cuidar da forma física. E eu tive alguns anos e pensei, olha, daqui para frente eu não vou mais pagar juros, não vou mais pagar financiamento, vou fazer tudo à vista, e foi. Comecei esse processo. Lembro do dia que eu comecei a estudar, eu praticamente virei à noite lendo um livro sobre finanças. E o primeiro que eu li foi um livro do Gustavo Cerbasi, que é aquele Como Organizar a Sua Vida Financeira. Praticamente virei à noite, e a partir de então, deve estar com alguns 4 ou 5 anos, eu comecei, já li muita coisa, conteúdo. Isso foi mais ou menos quando, Gessé, assim, em termos de tempo, Olha, que deu esse estalo? eu acho que há uns 4 anos atrás. Você é servidor há quanto tempo? Olha, eu tenho 38 anos, mas eu entrei no serviço público há 19 anos. Então, já estou metade da minha vida. Primeiro como estagiário, aos 22 anos eu passei no concurso TRT aqui do meu estado e fiquei sendo servidor do TRT. Lá eu passei muito tempo no setor de cálculo, diretoria de vara, assessoria de juiz, e continuei estudando para outros concursos e tudo. E depois assumi para defensor público em 2015. Mas aí o que acontece, Genésio? Quando a gente está estudando para um concurso, a gente cria aquela imagem que quando passar no outro concurso, a vida vai melhorar. Ah, porque eu vou receber mais. Exatamente. Lê do engano, lê do engano, lê do engano. E aí o que Exatamente. Só aconteceria? fazer um parêntese assim, na sua fala, eu vou segurar essa sua fala aí do ledo engano.
esse ponto é muito importante, porque o que é que a sociedade em geral e a gente, quando passa, tem essa mentalidade, né? Pô, passei no concurso público, minha vida está resolvida até depois da aposentadoria. Tipo assim, achei o pote de ouro, posso puxar o freio de mão, estou resolvido, né? E isso gera um processo de descontrole, às vezes, financeiro, porque você tem a certeza de que no mês seguinte vai cair o salário, e no outro, e no outro, e no outro, e isso gera até uma síndrome de Peter Pan, né? Que a gente fala muito, assim, parece que você não acorda para a vida adulta, assim, né? Que você é responsável pelas suas finanças e não o seu trabalho. A vida financeira é sua, não é do órgão, da entidade, da empresa que você trabalha, é sua, né? E aí, isso é muito importante, porque assim, eu tenho alguns amigos que passaram em concurso público, é muito interessante, assim, você vê aquela vida de concursado, concurseiro, né? E o cara tá ali juntando dinheiro, juntando a moedinha, andando de ônibus e tal, comendo marmita e tudo. De repente, passou num concurso muito bom, a vida virou. 2 anos depois, você não tem um centavo guardado, o mês vira e você não tem nada, você está devendo, você está fazendo, comprando um carro financiado, porque você tem que ter um carrão, você tem que ter morar no local tal, tem que comprar roupa tal, e de repente o dinheiro não dá. Quer dizer, quando você não ganhava nada, o dinheiro dava, e agora que você ganha muito bem, o dinheiro não dá para nada, né? E aí eu ledo engano que eu lhe interrompi, mas estou voltando a bola. Pronto. E é exatamente, é um erro de cálculo muito grande que a pessoa faz. Eu lembro de um grande amigo meu, que ele passou no concurso, ele era da iniciativa privada, e aí ele passou no concurso e ficou aguardando, né, aquela doce espera da nomeação. Né? Depois até vou voltar sobre esse tema. E aí ele ficava falando, quando eu tomar posse eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Eu fiquei imaginando, rapaz, ele pensa que ele passou para ganhar quanto? 100 mil. Rapaz, no primeiro mês ele fez um consignado. E aí a expectativa que a A pessoa gente ri, cria, né? desculpa, a gente ri, pessoal, perdão. Não é porque parece Não, mas hoje, engraçado. mas hoje a gente também ri, porque tudo faz parte do aprendizado. Olha, em relação a É, essa questão aí de quanto passa no concurso, no meu livro, e antes de continuar, eu acabei de fazer um livro chamado Finanças para Servidores Públicos do Vermelho Azul. Ele vai ser publicado pela editora Dialética. Nós estamos vendo a questão de detalhes na capa, diagramação, mas o lançamento vai ser muito em breve. A quer novidade. dizer, você começou a estudar isso há 4 anos e te tomou de uma forma tal que você teve não aguentou, né? A gente fica às vezes assim, meu Deus, eu preciso falar, preciso falar, preciso falar, e faz Perfeito. livro, e faz canal de YouTube, porque você não aguenta, cara, que de repente cai um negócio na sua cara, né? Assim. Exatamente. E eu vim estudando muito sobre isso há muito tempo, e eu sou defensor público, lógico, eu estudo para a minha profissão. Eu estava, inclusive, escrevendo um livro sobre essa minha parte de atuação como defensor, mas quando começou a questão da pandemia, eu chegava aqui no meu escritório, aí tinha um livro de direito e um livro de finanças. O Homem Mais Rico da Babilônia, do Cerbasi, algumas coisas do David Hansen, que é um autor americano que eu gosto muito. E aí eu pensei, mas por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o que eu gosto, que é fazer esse livro para finanças pessoais. E ele saiu agora de uma forma tão orgânica que parece que eu nem vi. Foi até com uma forma que eu tirei, né, no período da quarentena, todo mundo em casa e tudo. E eu tirei para escrever, né? E foi indo, graças a Deus. A minha esposa também, as minhas filhas, eu consegui, né? Consegui escrever e assim, estou fazendo com muito carinho. É uma forma que eu encontrei de ajudar as pessoas, porque quando eu precisei, não tinha nada específico. Eu comecei a pesquisar no YouTube, era o pessoal ensinando a como chegar ao primeiro milhão, a opções de ações e tal. Naquele momento eu estava precisando era sair do vermelho e começar a me organizar. E eu não achei praticamente nada. Aí, se você procurar vídeos mais antigos, eu achei um vídeo do Gustavo Cerbasi muito bom, mas pequeno, um do Paulo Vieira também de 4 minutos, 2 vídeos muito bons que eu achei na época, foi um do Hospital das Finanças, eu esqueci o nome do colega, ele fica lá na Praça dos Três Poderes com a celular dele, e ele faz um vídeo, mas com bom conteúdo. E o último foi um do Baster, né?
Tem um lá no canal do Basta, depois a gente pode falar um pouco sobre ele. Basta é sensacional, ele é tão sincero que é engraçado. É sincero que dói. É sincero que dói. E Muito aí ele bom, tem um gente. vídeo justamente de aposentadoria dos servidores públicos. Ele joga real, né? E assim, quando a gente é servidor, a gente tem até medo de pensar na aposentadoria. É mais confortável a gente agir como dizem que um avestruz age, de colocar a cabeça no chão, que é a cegueira deliberada, para nem ter coragem de pensar naquilo que vai acontecer. Porque a Botar a perspectiva culpa hoje no, do e serviço botar público a não é culpa no bom. governo, né? Você bota a Tudo a culpa no culpa no governo. governo, assim, porque o governo não está me pagando, porque não sei o quê, minha aposentadoria caiu por causa do governo. Cara, a vida financeira é sua. Né? Exatamente. E por conta disso, eu escrevi esse livro, eu também criei uma página no Instagram para ajudar a divulgar essa minha mensagem que eu tenho para os colegas, porque quando eu comecei não tinha. Aí eu pensei, não, olha, eu estou aqui, é um tema que eu gosto, eu comecei a escrever e ele nasceu, né? Está sendo publicado pela editora Dialética, a gente está tentando lançar pelo menos vai ser lançado tanto o e-book como como físico, né? Vocês podem acessar no meu, no meu Instagram, que é Finanças para Servidores, Gessé Mineiro, e lá já tem algumas informações sobre o lançamento do livro. Mas aí, Gessé, vamos lá, o pessoal está aqui conversando com a gente, né? Aqui até a Ana Luísa está ansiosa para ver o livro, porque ela quer te citar no TCC dela, né? Mas Ana já que a gente Luísa, fala do livro. Ana Luísa, você pode me mandar uma mensagem aí no Instagram, que eu te mando as partes que você está precisando. Eu te cedo a versão já revisada, uma parte dela para você, viu? Pode entrar em contato comigo, entrar em contato no Instagram que a gente entra em contato. Então no Telegram, porque lá tem um link lá na bio que tem o meu contato no Telegram, o link lá de contato. Perfeito, ótimo. Então, pessoal, tá aí. Segue as informações aí do. Eu também já digitei aqui no chat o Instagram aqui do Gessé Mineiro, que é Financas, né? Que não tem esse cedilha. Isso, Financas para servidores, né? O Denis isso. aqui, ele fala uma coisa, Gessé, que eu falo muito também, e às vezes as pessoas. Isso é difícil de compreender. Ele diz aqui: o diferencial não está no quanto que você ganha, né? Mas quanto você conserva, o quanto você investe para o seu futuro. Né? Porque não adianta a gente passar, às vezes você tem carreiras, né? Vamos colocar aqui as carreiras de magistratura, que são as mais caras, aí, salários mais altos, na ordem quase próxima ao STF, acima de 30 mil, alguma coisa assim. Mas, gente, eu conheço várias pessoas que estão no teto das suas carreiras, em diversas áreas do serviço público, e que não têm reserva de emergência, não tem um Sabe nem o que é. patrimônio, não, né? Assim, tá com medo de aposentar, porque se aposentar a renda vai cair, e como é que vai ser a minha vida agora, né? Então, quer dizer, parece um contrassenso. E aí, Jessé, a minha pergunta para você, assim, era, na tua visão, nesse tempo que você já tem 19 anos de vida pública, né? Começou como estágio, passou por mais de um órgão, tudo mais, depois começou a ler sobre finanças, está escrevendo um livro, organizou as ideias para escrever um livro. Na sua visão, assim, quais são os maiores perigos financeiros para uma pessoa que é servidora? E aí eu vou fazer um parênteses. Quem está assistindo a gente que pode até não ser servidor público ou empregado público, mas pode ser aquela pessoa que tem um emprego já há bastante tempo, que essa característica de salário constante, ela vem. Eu conheço pessoas que têm 20 anos de empresa e nunca ficaram sem salário. É mais ou menos a mesma característica, né? Então, assim, e trabalha em empresas mais sólidas, vamos colocar assim, onde a rotação é muito baixa. Na sua visão, quais são os principais perigos desse tipo de benesse, né? Que a priori é um presente que a gente recebe, mas se a gente não souber cuidar dele, ele vira uma batata quente na nossa mão, né? Olha, eu vi uma frase recentemente, eu achei interessante, eu até citei lá no meu livro, que é passar no concurso é como ganhar na loteria, só que sem ficar milionário. É mais ou menos isso. E é muito parecido, porque a chance de passar hoje por conta da concorrência é grande, é difícil passar, a alegria é grande, mas você não fica milionário, mas também não vai ficar pobre a depender da sua forma de lidar com o dinheiro. O que o nosso colega colocou, que não importa o que se ganha, mas o que se acumula, essa frase a primeira vez que eu a li foi num dos livros do Gustavo Cerbasi. Eu acho que foi Dinheiro, Segredos de Quem Tem, e aquilo me marcou,
Porque até então, quando você percebe o pessoal das carreiras públicas, fica aquela competição, a carreira tal ganha mais, ganha menos, não sei o quê, um fica querendo ganhar mais do que a outra, quando na realidade a quantidade de dinheiro ele, às vezes pode atrapalhar. Eu vou dar um exemplo para mim. Quando eu mudei de cargo, o meu salário praticamente triplicou. E eu Olha aí. pensei, praticamente Quer dizer, você triplicou. vivia com um valor que de repente estava ganhando 3 vezes, né? Um mais dois aí. Mas aí quando você muda de um cargo sem ter aquela, não, sem estar preparado mentalmente para receber aquele dinheiro, você na mesma hora sobe o seu padrão de vida. Então, se não vinha dando, você sobe, né? Tem uma expressão do André Bona, e eu faço um parênteses. O André Bona é um grande educador financeiro, ele que fez o prefácio do meu livro. Vejam aí o canal dele, André Bona, no YouTube. Ele também tem um curso muito bom de investimentos, é Manual do Investidor, já comprei esse curso, já fiz muito bom. André E ele Bono tem fala uma do caminhada déficit. muito interessante em conhecimento técnico muito específico. Eu também acompanho algumas publicações dele bem interessantes. Eu já E ele é bem inclusive, sensato, né? Não tem nada de sensacionalismo, não, não. Ele vai ali na calma. Eu gosto disso. é como ele fala, educação financeira para adultos, né? É. Sem aquelas frescuras e tudo. E ele vai sério, ele vai no papo mesmo, ele fala, e eu trabalho viajando, e eu sempre escuto palestra desse pessoal todinho, podcast, vou escutando. E o André Bona foi meu companheiro de estrada, eu até falei para ele isso durante muito tempo, eu escutando as aulas dele. E voltando, aí ele fala uma expressão que eu nunca ouvi nenhum outro autor falar, que é o déficit de consumo. O que é o déficit de consumo? É aquela pessoa que ela não tem recursos, né? Ela vive com uma quantidade de recursos bem limitada, e quando ela tem uma evolução na remuneração dela, ela começa a gastar, começa a querer comprar tudo de uma vez. No caso do servidor público, isso fica muito mais delimitado, porque a vida de concurseiro é vida de sofrimento. Para você fazer concurso, você gasta, você se endivida, você viaja. Eu lembro de uma vez que eu fui no mesmo mês 3 vezes para o Belém do Pará. Eu fui fazer concurso em Rondônia, alterando a data da prova por 2 semanas seguintes. E vida de concurseiro é complicado. Então você não tem dinheiro, mas você tem muitos planos. E aí você assume e quer comprar tudo de uma vez. E aí isso é normal, você querer. Mas se você comprar tudo de uma vez, o que acontece? Você sobe o seu padrão, e se você não vai fazer a reserva de emergência, e aí acontece, bate o carro, comprou uma casa financiada, um carro financiado, e aí começa as prestações, a gente pode falar um pouco mais na frente. Mas é Sim, isso, sim. tem que tomar muito cuidado sobre isso, sobre quando tomar posse no concurso, né? E o que fazer, né? Inclusive no meu livro eu falo um pouco, até fiz uma postagem recente aqui no Instagram sobre as 6 regras de ouro, sobre a questão também dos erros financeiros dos novos servidores, e vai falando isso sobre o decorrer aqui da nossa conversa. Sim, isso daí, eu até coloquei aqui no vídeo aí, né, do déficit de consumo, né? É como se fosse aí um desejo reprimido, né? A gente passa vários anos reprimindo aquele desejo e às vezes são desejos de infância, né? Eu vejo muitos casos de pessoas que têm alguns desejos de infância por algum problema de família, alguma história, e aí a história de cada um tem os diversos vieses e contextos, né? Tem gente que queria, quando criança, fazer uma viagem específica para um local tal. Quando fica adulto, ela faz a viagem devendo tudo, mas faz. Ela quer realizar aquele desejo, né? Isso era até uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu uma vez. Já tem um tempo que eu venho fazendo controle financeiro, né? E o que foi que aconteceu? Eu me lembro que quando eu tinha 18, 19 anos, o meu sonho de consumo era ter um BMW, né? Eu disse, um dia eu vou ter um BMW. Isso eu andava de ônibus, né? Eu disse, um dia eu vou ter um BMW. Tá bom. A vida andou, a vida passou. Com 26 anos, mais ou menos, eu comecei a ler sobre educação financeira e tal, aquela coisa toda. Casei. E aí comecei a trabalhar essa questão de comprar tudo à vista, de juntar o dinheiro e tal, tal, tal. Em determinado período da minha vida, quando eu olhei, eu já estava com, não a moradia atual, mas a moradia anterior que eu tinha, já estava quitada, meu carro quitado, e eu tinha lá um dinheiro investido, né? Quando eu olhei para o dinheiro investido,
ele dava, sabe quando dá aquela luz assim? Ele dava o valor de uma BMW zero, né? Aí eu olhei para aquilo e me lembrei do meu sonho de pré-jovem, né? De recém-adulto. E eu disse, rapaz, não vale a pena. Eu demorei tanto para chegar até aqui, eu não preciso desse carro. O meu carro me leva e me traz para onde eu quero. Eu preciso agora é fazer com que o dinheiro trabalhe para mim. E não para estar me mostrando para os outros. Assim, não que o carro não seja sensacional, de maneira alguma, né? É um carro magnífico, né? Quem sabe um dia ainda vou ter um. Mas assim, não, hoje eu não me sacrifico para realizar esse sonho de consumo, né? Mas isso a gente não vira a chave rápido, não. A gente demora muito para virar essa chave. É todo dia, é trabalho de formiguinha, porque a sociedade prega o contrário, né? Às vezes os próprios colegas de trabalho olham para você e dizem assim, cara, mas tu tem cargo tal, né? Você é o doutor fulano, você vai andar nesse carro aí, você vai, sei lá, comer em local tal. E quer dizer, e aí começa, né? Você vai viajar de férias para local tal. Não, rapaz, você tem que viajar para o exterior, no mínimo, né? E por aí vai. Então, não sei se travou aqui a tua. Não, voltou, Pronto, voltou. voltou. Mas então é isso, né, Gessé? Esses desejos reprimidos, eles atrapalham muito o crescimento Sim, sim. financeiro da gente, né? E eu também acho que, assim, o fato da gente ter a segurança de que no outro mês vai ter o dinheiro de novo, você diz assim, não, se eu fizer uma besteira esse mês que vem eu ajeito. Aí você vai fazendo uma besteira, outra, aí diz, não, eu vou fazer um consignado, né? Mas é rapidinho, são só poucos dias, poucos meses, eu ajusto, quando vier as férias, 13º eu pago. Cara, vem férias, vem 13º, você não paga aquilo nunca. Né? Eu tinha uma amiga, tem uma amiga que ela trabalhou, com essa pessoa que ela trabalhou em sindicato de servidor, né, de determinada categoria de servidor. E ela dizia que a maior demanda dos servidores eram para entrar na justiça contra os consignados que eles mesmos tinham feito, né? Porque tinha se extrapolado tanto de consignado que o salário já não estava quase caindo na conta, de tanto consignado que vinha. E a pessoa Verdade. entrava com o processo, né? Diga aí. Ó, em relação a essa questão dos consignados, é também uma das demandas que mais eu tiro dúvidas, né? Eu fiz até uma postagem, e isso está no meu livro, que é comparando os consignados ao mito de Sísifo, né? Em resumo, Sísifo, na mitologia grega, era um rei que ele se achava a pessoa mais esperta do mundo. E realmente, durante um tempo, ele conseguiu enganar Zeus, enganou Thanos, que é a morte, enganou Hades. Ele fez tudo o que você puder imaginar. Ao final, ele foi pego, né? E o castigo dele era ele só sairia daquele castigo se ele conseguisse subir uma pedra morro acima. O problema é que sempre que ele estava perto de chegar no cume, a pedra caía, né? E então ele ficou durante toda a eternidade tentando subir. E é mais ou menos isso em relação aos consignados. A pessoa vai subindo, chega um momento que ele está quase lá, aí pega e mete uma renovação. Aí volta tudo de novo. E assim, é uma coisa muito importante, mais em relação à questão do ajuizamento de ação, né? É uma coisa que é válido, não é por conta que a pessoa fez, né? Que ela vai também pagar tudo, porque o banco, às vezes, tem muitas práticas abusivas. Sim, Tem sim, sim. juros sobre juros, ele imputa em seguros que são indevidos, eles vão fazendo a questão do anatocismo, que é incidência de juros sobre juros, e assim, isso é muito ruim, e isso tira todo o fluxo de dinheiro, a pessoa tem o seu salário diminuído, né? Então, assim, até nisso eu queria aproveitar aqui para a gente falar um pouco sobre as características da mentalidade financeira do servidor público, né? No meu Vamos livro, lá. a mentalidade do servidor público, ela é Só um parêntese, caracterizada. tá, pessoal? O Gessé está falando do livro dele e aqui é um momento mesmo da gente divulgar. Uma das funções é divulgar o livro do Gessé. No final ele vai falar mais como adquirir e tal. Mas sempre que ele fala assim do meu livro é porque ele está lançando um livro agora, tá? Mas vamos lá, Gessé, mostra, dá uma palhinha aí do que a gente vai achar nesse livro aí. Bom, eu acho interessante que todo mundo pensa que a solução para o problema financeiro é mais dinheiro, né? Até no livro Pai Rico, Pai Pobre, tem uma parte lá que ele fala, é assim, o pai rico só riu. As pessoas tendem a pensar que apenas mais dinheiro vai resolver seu problema, quando não é, pode trazer maiores problemas no seu uso.
Então, essa questão da mentalidade, ela vem desde a infância. Ela vem do modelo financeiro que a gente herdou dos nossos pais, da nossa infância. Tanto o jeito que eles fazem a gestão do dinheiro, algum episódio que você viu, no teu caso lá, a BMW. O meu sonho era mais simples, eu queria ter pelo menos um Fusca para andar. Quando, depois que eu consegui, eu não tenho mais nenhum sonho de consumo grande. Então, assim, essa formação vem desde lá de trás, que é a nossa programação mental. Quando a gente é criança, a gente tem aquela programação mental na cabeça, e da programação mental, aí vem os sentimentos, vem os pensamentos geram as ações, e ações que geram resultados. Então, para a gente mudar daqui para frente, a gente tem que fazer um processo realmente de reprogramação mental. Entender como a gente entende o dinheiro. Cada um que tiver com seu problema financeiro pode pensar como que seu pai, sua mãe, sua avó fazem essa gestão. No meu caso mesmo, eu venho de uma família de servidores públicos que remontam a meu bisavô. Caramba! O meu bisavô, ele foi um dos primeiros carteiros do Piauí. Depois até posso botar o link dessa matéria, né? E eu até achei um documento dele lá dos Correios da época que era em português e em francês. Interessante, né? Esse detalhe. Então, passou. A minha avó, quando rapidamente era criança, passou muita necessidade. E quando o meu avô foi ser servidor público, ele já matava boi para dar para o povo. Aí eu fui criado pela minha avó, também minha tia, hoje meu pai é servidor público, e foi passando. E eu fui pegando todos os vícios. É uma expressão que realmente eu creio que não tem ainda, não tinha achado, que são os vícios financeiros geracionais. São os vícios que vão passando de geração para geração. Então, a gente só tem como cortar esse vício com muito estudo, com dedicação, ou então outros fatores. Você casa com uma pessoa que vem de outra mentalidade mais empreendedora, e isso vai ajudando a mudar. Então, são sete características principais do servidor público. Quer fazer algum parêntese aí? Não, pode continuar. Só as 7, vamos lá. Pronto, vamos lá. A primeira é a crença na existência. Pronto. Crença na existência de estabilidade. Como diria o Flávio Augusto, estabilidade não existe. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu tomei um choque. Como assim estabilidade não existe? Eu sou servidor público. Mas não. A única coisa que a gente tem como fixa no mundo é a mudança. Então, sempre vai estar a mudança. Hoje, a reforma administrativa está aqui para isso, para tirar todo mundo do seu lugar comum, daquela sensação de segurança. A crise da pandemia da Covid também tirou todo mundo. E assim, o que me motivou para escrever o livro foi o seguinte: quando chegou a crise, todo aquele sistema de insegurança, eu e minha esposa, a gente sentou e conversou e viu que a gente estava preparado, graças a Deus. E também graças a esse planejamento que a gente vinha fazendo. Você já estava há 4 anos aí, né, se organizando. A gente já estava com, graças a Deus, bem preparado para o que veio, né? E isso só fez eu ter certeza do que o que eu vinha fazendo estava certo, né? E aí eu vi colegas que tinham dinheiro para passar um mês. Eu mesmo tem gente que às vezes ganha até no funcionário público e não tem dinheiro para pagar um mês. Não tem, eu lhe garanto que não tem. Isso é impressionante. É uma coisa chocante, mas tem. Como também tem pessoas que ganham um salário mínimo e têm sua organização. Então, isso é a mentalidade financeira, é a mindset financeira deles. Não é quanto se ganha, como se gasta. Exatamente. Então, a primeira característica é a crença na estabilidade. A estabilidade não existe. Você pode ter aquela garantia do cargo, mas até a estabilidade do cargo, ela pode acabar. Por quê? Porque a Constituição, ela fala lá nas formas que a pessoa pode perder, ela pode perder também por conta da avaliação de desempenho. Hoje ainda não existe uma lei complementar regulamentando a matéria, mas ela pode ser editada agora. Outra Sim. também, por conta de questão de excesso de gastos, lá no artigo 169, se não me engano, da Constituição, tem uma hipótese que, se tiver gasto público exagerado, pode ter também demissão de servidor estável, né? Então, a garantia do servidor ter o seu cargo e também de ter o salário certo todo mês, você não pode confiar nela, porque o salário pode atrasar, ele tentaram até reduzir. A gente viu casos aí recentes, né, Gessé, de estados que não pagaram salários
não pagaram 13º, a gente teve, e eu vou falar aqui, mas não é falando do Estado, tá, gente? Mas é citando o caso real. A gente teve no Rio de Janeiro, teve no Rio Grande do Norte, teve no Rio Grande do Sul, Minas. teve Minas, quer dizer, algumas prefeituras mais pontuais aí, que em 2018, 19, simplesmente não pagavam, ou pagavam R$ 1.000 e o restante ia pagando parcelado. Quer dizer, se você não tem uma reserva, quem é que achava que ia parar de receber? Se você não tem uma reserva e de repente, sei lá, você ganhava aí 8, 10, 12 mil reais, recebe 1.000. Como é que fica o mês? Pois é, exatamente, eu falo sobre essa questão da reserva de emergência, a gente não vai entrar muito em detalhe, mas se você tem 3 meses da sua despesa guardada como reserva de emergência, se o salário atrasar 2 meses, você não vai se desesperar, você vai tirando aquele dinheiro da reserva para ir gastando. Quando o salário for atualizado, que um dia vai ser, você restitui, você consegue passar por essa crise, né? Então, A resumindo, um, crença. a crença na estabilidade, né? 2, adoção de alto consumo parcelado. O que acontece? Como nós, servidores, né, sabemos que vamos ter salário no próximo mês, a única contabilidade mental que nós fazemos é saber se aquela parcela cabe no bolso, cabe no orçamento. Se couber, a gente arrocha mesmo e pronto, né? O servidor geralmente faz aquela compra parcelada, mas qual é o problema? Ele parcela aqui uma coisa, parcela outra, parcela outra. Quando vê, não tem mais fluxo de caixa. E aí há necessidade de ser feito um novo empréstimo consignado. Isso vai aumentando, é uma bola de neve para o mal. No meu livro eu falo da bola de neve para o bem, né? Que lá no capítulo que eu falo sobre como pagar as dívidas. Mas eu não vou misturar, não. Então, o alto consumo parcelado é uma das características principais que levam ao sufoco. Por quê? O trabalhador da iniciativa privada, como ele trabalha para conseguir aquele dinheiro que ele vai gastar, em regra, em tese, ele tem mais ele sente mais o dinheiro saindo do bolso, né? E outra, Não assim, tem ele aquela tem programação. a incerteza ela é mais presente, né? Então, até faz, assim, alguns estragos, mas ele tem aquela incerteza como um fantasma ali do lado, né? Exatamente. Então, dentro desse autoconsumo parcelado, é até o fato de você antecipar o seu salário. Então, quando você pega um consignado, o que você está fazendo? Você está, por exemplo, a pessoa pega 10 mil de empréstimo consignado. Você e recebe R$ 1.000 por mês, você está antecipando 10 meses de salário. Só que com os juros, você tá antecipando, são 20 meses. Né? Então, nada mais é você apenas estar vendendo o seu tempo pela metade do preço. Né? Assim, lógico, o processo é complicado, a pessoa pode falar, mas a pessoa, Você não conhece a minha realidade, né? que isso é a crença limitante. Isso é a crença limitante. Ah, ele está falando porque ele é defensor público, mas não. Tive tempo no começo, ainda como técnico, que eu tive uma paz financeira até maior do que quando eu tomei posse. Logicamente, depois eu reverti e tal, vivo em paz financeira, mas não é a questão do quanto mesmo, como a gente fala, né? É como você usa. Então, o alto consumo parcelado é a segunda característica que eu vejo da mentalidade de servidor público. A terceira é a desconsideração da inflação. O Sim. Brasil, todo mundo sabe, viu um surto inflacionário que só foi controlado em julho de 94 com o Plano Real. Né? Mas acontece, de lá para cá, teve sim inflação. Você vê a corrosão da moeda. Só que nós, servidores públicos, é um pouco diferente a situação, porque o comerciante, o empresário, ele consegue colocar a inflação na venda do produto dele, da mercadoria, do serviço. O servidor não. O servidor só sabe que tem inflação quando é para pedir um reajuste salarial. Mas quando é para reduzir o gasto, para compensar a inflação, não faz. Não. Né? Não faz. Então, e o que é que mata? Que fica com aquele discurso, eu preciso de aumento para repor a inflação. A primeira coisa que faz quando sai aumento, pá, uma prestação nova. Aumentar o Então, custo de vida. exatamente, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que, por exemplo, nesse ano, que a minha média de energia elétrica foi R$ 400, digamos, né? Ano passado, 2019.
Então, quando eu for calcular a média que eu vou gastar esse ano, eu vou ter que botar os 400 mais um índice de inflação, de IPCA, né? Aí o que, é que você tem que fazer? Se você não teve aumento salarial, que é a regra agora, porque não está podendo ter aumento Isso. salarial, você vai ter que diminuir o consumo. Ou então, se você não quer diminuir o consumo da energia elétrica, você vai diminuir com lazer, vai cortar um serviço, mas tem que compensar a inflação. Tem que É compensar aquela a coisa, inflação. né, Jessé? Assim, o dinheiro é um só. Se o dinheiro, a entrada não aumenta, você vai ter que ajustar a saída, porque não dá para você tirar de onde não tem. Se você começa A a não ser que tirar de onde você não, crie, a não ser que a não você ser que crie. você procure outra forma de renda. Mas se Mas, você não tem a mentalidade, vai gastar aquele novo dinheiro. exatamente. E aí põe a culpa do governo, De né? qualquer governo, né? De qualquer governo. É, Bom, essa foi a terceira. Desconsidera a inflação. A quarta é convive com pessoas de mesma mentalidade. Vamos lá, vamos tentar explicar aqui. Existe o processo chamado contágio. O que é o contágio? Se você convive com pessoas de mentalidade alegre, próspera, aquilo vai lhe influenciar. Mas se você só anda com aquela pessoa que é perdulária, que gasta, que é pródigo, isso vai acabar, porque ele vai, rapaz, bora ali comer uma pizza. Não, eu tô sem dinheiro, rapaz, bota no cartão, próximo mês tu paga, o dinheiro vai estar lá. Isso acaba. Tem até aquele palestrante americano, acho que é o Jim Rohn, que ele fala que você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Ó, sim, você não sim. pode colocar você não pode colocar isso como verdade absoluta, mas isso tem sentido. Tem a questão da influência. Eu vou perguntar aqui, eu vou desafiar alguém que esteja nos ouvindo, quem vai nos ouvir, que o vídeo vai continuar online, se não teve alguma reunião lá na repartição, no órgão, e a pessoa vai falando emocionada, olha, aqui vocês são a segunda família para mim, porque eu fico mais tempo com vocês do que com meus familiares. E é verdade. Se a pessoa trabalha de 6, 8 horas por dia, ali dá um terço do seu dia, né? Considerando que você passou um terço dormindo, você conviveu mais com seus colegas de trabalho, né? Tem o Então, deslocamento e tal, tem o horário de almoço. Então, assim, você tem que saber conviver com seus colegas de trabalho. Um ou outro vai ter mais uma empatia para ter uma amizade e tal, Normal. normal, mas também assim, você também não pode misturar muito, né? Porque acaba misturando pessoal, profissional, e aqueles que são mesmo aquela mentalidade mesmo de consignado e tal, de gastar, de financiar, você tem que levar com cuidado, né? Então, você tem que buscar aqueles que tentam ter uma segunda renda. Aqui vende Avon, aqui vende um bolo no pote. Esse tipo de pessoa merece todo o nosso apoio e Sem aplauso, né? Que está dúvida buscando a segunda alguma. renda. Então a gente finalizou aqui a Eu quarta, vou só né? fazer um parêntese, Jéssica, disso que você está Sim, falando. sim, sim. Já falei numa outra live. Tinha uma época, quando eu estava fazendo doutorado, e aí eu estava escrevendo a tese, eu passava o dia na biblioteca, né, de uma faculdade aqui em Fortaleza. E aí eu passava o dia lá, então eu almoçava lá. E uma das cenas que eu guardo assim com muita clareza na minha mente era uma jovem, né, que ela fazia, e era uma faculdade particular, né? Mas como a biblioteca era aberta, a estrutura lá era boa, era perto da minha casa, eu preferi ir para lá. E uma jovem que fazia medicina, e todo mundo sabe que medicina em faculdade particular não é um curso barato. Aparentemente ela tinha uma condição financeira um pouco mais restrita, né? Então possivelmente devia estar estudando com alguma bolsa, algum auxílio. Eu não sei detalhes, tá? Mas assim, são suposições que a gente via do quadro. Mas enquanto a gente almoçava, ela ia de mesa em mesa, vestida lá, né, com a roupinha de estudante de medicina, né, geralmente todo branco, às vezes com jaleco assim, tira-colo e tal, vendendo doces para as pessoas que estavam almoçando, né? Então, tipo, ó, gente, você está terminando de almoçar, uma trufa, um brigadeiro, não sei o que e tal. E aí uma vez eu conversei com ela, assim, rapidinho, né? Eu disse, você faz que curso? Tal? Ela falou, não, eu faço medicina e tal. E ela disse que usava aquele recurso para ajudar nas despesas dela. Então, eu acho que ela já deve ter até se formado já pelo tempo, não sei. Mas aquilo me deixou muito tocado, porque, assim, geralmente o curso de medicina é um curso de elite, né? Pelo seu custo em si. E às vezes pode parecer vergonhoso você, em meio aos seus amigos um pouco mais beneficiados financeiramente, vamos dizer assim,
você, na hora do seu almoço, está vendendo alguma coisa para ganhar um recurso para custear suas despesas, né? Mas só ela vai poder desfrutar do benefício que está dando a ela, porque é uma coisa boba, né? Mas vencer essa vergonha, vencer essas barreiras sociais e lutar pela vida financeira dela ainda nessa fase da vida, com certeza mudou a forma como ela lida com o dinheiro, né? E daí para frente ela deve estar, né, tendo outro comportamento. Eu não tive o contato dela, nunca mais a vi, não sei nem o nome dela, mas me marcou. Mas vamos para o quinto ponto. Bom, o quinto. Negligencia a aposentadoria confiando muito no governo. Essa daqui é uma das principais e uma das piores. Eu me lembro que perguntavam para mim, Gessé, você tem algum investimento, um consórcio, uma, um título de capitalização, uma previdência privada? Olha o pensamento das pessoas, pensando que isso é investimento, né? Você tem previdência privada? Sim, Eu falei, sim. não, eu não preciso disso não, porque o governo vai pagar, se acontecer alguma coisa comigo, o governo dá a pensão para a minha família e tal. Isso há muito tempo, né? E aí, hoje, quando eu vejo, né, com outra perspectiva, é um erro estratégico muito grande. Você não pode confiar nada no governo para ele custear seu futuro. Por quê? Porque o governo ele muda as regras e o próprio Supremo Tribunal Federal já falou que não existe direito adquirido a regime jurídico. Então, se mudar tudo, o que você já deu de contribuição já acabou. Por quê? A gente pensa que o dinheiro que a gente está pagando a título de contribuição previdenciária vai para a nossa aposentadoria. Só que não. Entra num bolo. Você está pagando por de agora, que não recolheram tanto. Você paga para quem usou tempo fictício de contribuição, gente que se aposentou com 45 anos. Nós estamos pagando deles. Quando chegar a nossa vez de se aposentar, não vai ter. Por quê? Porque a quantidade de servidores vai diminuir, porque o bolo vem tendo necessidade de pagamento. Então, assim, a negligência com a aposentadoria é uma das piores características nossas enquanto servidor público. E apenas quando a gente entende que a gente tem que assumir que a gente vai receber do governo, no máximo, um salário mínimo, independentemente do salário. Por quê? O que eu acho é que quando chegar a nossa vez, a gente vai receber o teto da Previdência. Acabou. Por mais que a gente recolha sobre 10, 15, 20, 25 mil, a gente vai receber. E o que acontece? Você hoje está aposentado recebendo o teto. Mas a inflação vai acontecendo e o céu vai diminuindo. E ele Porque não quem está vai lá na acompanhar o teto. vai. Aí aquele que está embaixo, o salário mínimo, ele vai subindo, né? E o seu não sobe, até chegou, acabou. Então se você não morrer, né, que é o pior cenário, você morrer, Ele você tende vai a ficar. comprar com o salário mínimo. Então a gente tem que presumir que vai ter um salário mínimo do governo, né? E criar outras fontes de renda. Eu falo isso muito no meu livro. Eu tenho até um capítulo lá que eu falo sobre as cartas, que eu chamo, né? Vou fazer um parênteses aqui sobre o livro. Cartas. As primeiras cartas são aos novos servidores, né? Que é aquele que acabou de tomar posse, tem até uns 30 anos, mais ou menos. A carta aos servidores em voo cruzeiro. O que é voo cruzeiro? Voo cruzeiro é uma analogia que o Gustavo Cerbasi colocou, a aviação, né? Que você sobe, né? Aquele momento que ele está lá em cima. Então, geralmente, aquele servidor de 30, 35 anos aos 55, né? Que ele já está onde ele tinha para chegar, né? Então, ali eu tenho umas orientações para ele. A próxima é para aquele que falta menos de 10 anos para se aposentar. Aí o sinal amarelo já vai para o vermelho. E, por fim, lá eu tenho um capítulo sobre aquele servidor que está super endividado, que até o nome é assim, não faça besteira. Né? E eu tenho toda uma forma de trabalhar para aquele que realmente está com literalmente a corda no pescoço. Né? E é isso. A gente tem que trabalhar de uma forma que tenha essa transição para a aposentadoria. Só que para finalizar esse ponto Sim, aqui, sim, sim. eu tenho um exemplo muito bom na minha família. Né? Eu tenho uma pessoa que eu Era isso que eu ia amo. falar. Eu tenho uma pessoa muito na minha família que ela mulher se aposentou um pouco cedo, ela não tinha reserva, mas já há uns 10 anos antes dela se aposentar, ela botou um negócio para ela, que ela vende alimentação, vende pão de queijo, né? Eu sou mineiro, ela vende pão de queijo, né? E aí ela conseguiu fazer essa transição. Ela não tinha uma reserva financeira tão boa, tinha um patrimôniozinho e tal.
Mas não que o salário da aposentadoria desce para ela se manter, do jeito que ela já vinha acostumada. E ela já, há 10 anos antes de se aposentar, 8 anos, começou o empreendimento dela. Hoje ela já tem a clientela dela e ela continuou, está ativa e tal. Então, ela conseguiu, com sucesso, fazer a transição de servidora para empreendedora. E a gente também, servidor, tem que já pensar nisso. Olha, eu vou dar aula, eu vou fazer uma pós-graduação, mestrado, eu vou ser consultor, eu vou ser autor, eu vou ser advogado. Então, tem que ter um plano B, porque sua aposentadoria não vai dar. Né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, Jessé, sabe assim, olhe para os seus colegas que estão se aposentando ou que já se aposentaram, converse com eles, né? Porque a gente tem aquela ilusão, que é um discurso também que se faz muito, que é assim, eu vou me aposentar e vou aproveitar a minha vida. Cara, você vai se aposentar, você vai estar com gasto de medicamento alto, você vai estar com gasto de plano de saúde cada vez mais alto, você vai necessitar de cuidados especiais, vai chegar uma época na sua vida que você vai ter que precisar de pessoas na sua casa para lhe ajudar com as suas atividades domésticas. Então, quer dizer, o seu custo ele só aumenta e a sua renda ela só cai. Então, como é que você vai fechar essa conta? Então, se você não começar a pensar de hoje, não é quando você se aposentar que você vai mudar a mentalidade. Aí já foi, né? E aí você vai jogar nas gerações posteriores e se elas não tiverem condições de te ajudar? Né? Então, é um alerta. Só para finalizar, esse servidor, geralmente nessa fase de 10 anos para se aposentar, ele é tratado pela família como um pronto-socorro financeiro da família, né? E aí, isso é um tema que a gente pode falar no outro vídeo e tal, que entra muita coisa, não adianta a gente falar agora, que é um tema muito rico, né? Mas, assim, alguma coisa que eu tenho para dizer. Mas isso é pura verdade que você se falou. você, servidor público, de 55 anos, por exemplo, que sustenta um filho de 30, 35, pare com isso, porque você vai causar dois problemas. Para você, que não vai gastar todo o seu dinheiro da aposentadoria, e para ele, que não vai poder, não vai conseguir andar com as próprias pernas, né? E vai ter que lhe sustentar ainda lá na frente. Então, é o que eu falei, os vícios financeiros geracionais, né? Então, aqui a gente fechou aqui os 5, né? Isso. Vamos aqui para o 6. O 6 é não investe em educação financeira. Olha, a gente quando passa no concurso, a gente praticamente para de estudar. Por algum tempo, a gente praticamente não lê nada. E quando a pessoa vai falar de educação, lá vem ele falando negócio de dinheiro e tal, não sei o quê. Mas a gente tem que investir. Se você não quer ler, só que tem podcast, tem o do Bona, tem o do Basta. Se você quer uma coisa mais leve, engraçada, tem a Natália Cury, que tem um canal muito divertido e tudo. Tem os nossos canais, né? Tem os nossos canais que a gente está conversando agora. E tem vários outros. Então, assim, às vezes você pode não gostar aqui da gente, mas pode gostar do outro. Não importa. Se não bateu com a cara, com a voz, vai para outro. Aí depois começa... No meu Instagram, eu vou começar a postar as dicas principais de livros, né? Também no nosso site que está sendo feito agora também. Em breve ele vai ser lançado o site. Já está em construção, já está, inclusive, hospedado sobre finanças para os servidores. Mas a gente tem que começar a ler, tem que ter educação financeira. No Brasil, né, aqui a gente está tendo uma revolução da educação financeira. Agora, o problema é que a grande maioria é ensinando como ficar milionário, como investir isso. Agora está ruim tesouro direto, joga na bolsa. Não, bolsa está ruim. Tome cuidado, porque às vezes muitos estão querendo que você dê lucro para as corretoras. Tem que tomar cuidado com o tipo de orientação, viu? Então, quando for investir, estude bem e vá para um profissional de confiança, né? Então é isso. Não Exatamente. investe em educação financeira. Só um parênteses aqui, ó. A Ana Luísa, que é uma seguidora nossa aqui, que está participando aqui do chat com a gente, também tem um canal dela, que é o Tem Educação Certo. Financeira, que também aborda um foco bem Excelente. interessante para mulheres e tal. Então fica aí a divulgação também. Mas continue aí. Tá? Ana Luísa mandou lá uma mensagem também no Instagram, que aí eu vou compartilhar o teu perfil lá no meu story, viu? E para finalizar essa questão da educação financeira, o Ministério da Educação incluiu o estudo da educação financeira como uma competência a ser ensinada no ensino fundamental, infantil, não como uma matéria autônoma ainda. Mas, por exemplo, quando a professora
for falar Ele um tem que pouco sobre perpassar, matemática. né, todos os... Inclusive, eu até estava conversando com isso sobre minha esposa, né? Que a professora ensinando a menina a subtrair e a somar, né? E a subtração dela e a soma era só compra. Fulano foi no shopping para ele comprar duas coisas com não sei o que quanto. Aí eu falei, rapaz, ela tem que ensinar também. Olha, se ela botar tanto no cofrinho, quanto tempo que vai ter. Mas as escolas ainda não estão adaptadas para isso. Não é culpa dos professores, né? É da nossa própria cultura, porque eles mesmos não têm, né, essa cultura. Então a gente fechou aqui a sexta. Tem uma que é uma bônus, que é a seguinte. Só antes de você falar a sexta aí, ou a sétima, perdão, Gessé, o comentário do Denis aqui também vai bem nessa linha de como, da necessidade que a gente tem de ter educação financeira, né? Para a gente não entregar para os outros a responsabilidade das nossas finanças, né? Então ele está dizendo aqui, a pessoa faz o mais difícil, que é aqui no nosso caso, né? Que é passar em concurso, quer conseguir um excelente emprego e tal, ganha dinheiro e aí entrega de mão beijada nas mãos de um terceiro. Ele colocou aqui um gerente de banco, mas pode ser qualquer outra pessoa. Que não que o gerente de banco seja uma pessoa má, tá, gente? Não é nesse Não. sentido, não. Mas você tem que entender o que ele está fazendo. Porque o que ele está fazendo, que seja qualquer profissional que você entregue o dinheiro, um consultor autônomo, quem quer que seja, ele está fazendo com a mentalidade dele, que eu tenho plena certeza que existe boa fé, mas às vezes não é o que se adequa a você ou que não atende às suas necessidades. Então a gente tem que ter esse perfil crítico de entender para onde está indo nosso dinheiro. Você passa o mês todo trabalhando, estudou, né, ralou para ter aquele salário ali. Você vai entregar assim de qualquer forma? Não, não. Questione, estude, aprenda, né? Mas vamos para bônus aí, André. Ô, Pronto, Gessé, desculpa. pronto. Só tem uma fonte de renda, né? Geralmente o servidor público ele só tem aquele salário. Ele não tem uma fonte do aluguel, ele não tem dividendos, ele não tem direito autoral de um livro. E é isso que o servidor público ele tem que fazer. Em primeiro lugar, fazer a sua função pública com toda honradez, com toda eficiência, mas nada impede que no seu tempo livre, no final de semana, ou ele ajudando a sua esposa, seu esposo, seu filho, a criar, plantar uma semente que vai ser o seu negócio quando você se aposentar. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, essa minha tia, né, que ela faz pão de queijo, que inclusive é o melhor pão de queijo, acho que do Brasil, né? Ela começou nisso e foi no tempo livre dela. Ela trabalhava um turno, no outro ela ficava até de madrugada, acordava cedo, fazendo a massa, vendendo e tal, e conseguiu, né? Então ela teve aquela segunda fonte de renda. É aquele tipo de coisa que vai nos animar também. Mas Tem aquele lembrando, período inicial que é difícil, né? Até você se entender e se encontrar numa atividade secundária e tal, não é fácil, né? Mas até que a coisa vai ganhando volume e vai andando, né? só ressaltando, pode falar. Só Não, ressaltando que tem que ser com responsabilidade, sempre tendo em vista que você é servidor ou empregado público, que você tem que fazer valer o seu salário de servidor, prestando um serviço público de qualidade. Ponto. Mas, no seu tempo livre, você vai desenvolver, tem até alguns livros, O Poder do Tempo Livre, Vai Lá e Faz, esses dois livros, um é do Luciano Braga, eu li os dois, eu estou me confundindo de qual é qual, mas se eu não me engano, o do Luciano Braga é o Vai Lá e Faz, ou é o Poder do Tempo Livre, eu vou corrigir isso depois. Mas você tem que buscar alguma coisa. Se você tem trabalho só um turno, né? Trabalha de 7 às 14, de meio-dia às 19, por que não naquele tempo livre? Você vai só maratonar série? Não. É bom você. Eu gosto, tá? Eu sou fã de série, de filme, de videogame, de ler, de sair, mas a gente tem que produzir outra coisa, produzir conhecimento, criar valor. Então é isso, buscar, ou só tem, resumindo, só tem uma fonte de renda, né? E quando o salário atrasa, praticamente acabou a pessoa, porque não tem reserva, não tem sim, outra fonte de vir dinheiro. Então, essas sim. são as 7 características principais que eu chamo de mindset financeira do servidor público, né? E assim, identificado essa mentalidade, o que você vai fazer é tentar mudá-la, sair dessa mentalidade fixa,
né, para entrar em uma de crescimento, que é toda aquela questão mesmo da economia comportamental, que é um tema super fascinante. Gessé, isso que você falou aí, das 7 características da mentalidade financeira, né, do servidor público, eu vou até colocar aqui, dessa última em específico, da segunda renda, né? Às vezes a gente acha que é desonroso, né? Às vezes é vergonhoso você dizer, poxa, mas você ganha tão bem, e aí você aqui no final de semana está fazendo tal coisa e tal. Mas, assim, a gente não acha socialmente, tá? Eu vou falar aqui até, você até talvez um pouco duro nas minhas palavras, mas, assim, a gente socialmente aceita e acha bonito, e sem dúvida alguma por exemplo, os profissionais da área de saúde que dão plantão atrás de plantão no final de semana, noturno, feriado, né? Quer dizer, eles já cumpriram a carga normal, entre aspas, mas eles estão ampliando a carga deles, muitas vezes com um fim financeiro, ou para custear um custo que já está muito alto, ou para fazer um pé de meia. Eu conheço profissionais que fazem pé de meia. Né? Então, quer dizer, a gente tem, assim, que profissionais da área de saúde ganham bem, mas, pô, os caras ralam muito, né? Assim, a vida social e pessoal da área da saúde, ela é muito afetada por causa do trabalho. E aí você diz assim, mas eu não sei o que fazer, eu não tenho nada para fazer. Eu vou dar 2 exemplos que também me marcaram bastante. Na empresa que eu trabalho, sempre que eu entro e saio, a gente tem as guaritas, né? Eu cumprimentava os meninos que ficavam na guarita, né? Os vigilantes. E aí um vigilante, ele trocou de turno, né? Ele era de manhã e eu me encontrei com ele à noite. Eu saindo um dia à noite, já anoitecendo, ele já estava lá de ué, está agora à noite? Ele disse, eu disse, mas e aí, por que você trocou? Sim, né? O que te levou a sair de manhã para ir para a noite? Geralmente o pessoal faz o contrário, né? Ele disse, não, rapaz, é porque a minha esposa, ela costura em casa. E aí, foi que a gente fez? Eu venho para trabalhar de noite, durmo assim que eu chego em casa, e na parte da tarde, como na noite seguinte eu não vou trabalhar, né? Porque trabalha um e folga a outra, eu vou fazer as entregas de moto. E aí a gente economiza o dinheiro da entrega, né? Assim, diminui o custo dela, e eu ainda ganho um adicional noturno, porque ganha um pouco mais para o vigilante, né? Então, quer dizer, veja que assim, ele encontrou uma forma dentro da profissão dele de ganhar um pouquinho mais no que ele faz e ajudar a renda da casa, né? Simplesmente trocando o turno. Eu também conheço uma pessoa, por exemplo, que ela é diarista, e às vezes de manhã ela faz a limpeza, né, na diária nas casas e tal, e à noite cozinha para fora. Quer dizer, como uma forma de agregar o valor. Genésio, isso é muito sacrificante, é muito penoso. Não é fácil, não. Mas é aquela coisa, quando a gente consegue ter a segunda renda, e obviamente nem sempre ela vai ser paritária com a primeira, né? Mas aquilo ali pense na sua segurança. Ou então na antecipação da sua aposentadoria, é o que eu falo para quem me conhece, né? Eu sou professor também, universidade de MBA, né? Educação Executiva. E aí eu digo para os meninos, os meus alunos, né? Diz, o Genésio está só funcionário público e dá aula também, né? Diz, cara, mas eu faço isso pensando na minha aposentadoria. Né? Enquanto eu sou novo, enquanto está dando tempo, enquanto eu tenho energia, garra, tenho oportunidade, vamos. E esse dinheiro eu jogo pro meu futuro, né? E aí vai. Bom, mas é isso, né? Assim, se a gente deixar aqui, a conversa é boa, vai embora e a gente entra madrugada dentro, e não é essa também a intenção, porque a gente tem as nossas. E o pessoal vai embora, né? O pessoal cansa e vai embora. É só para essa questão de como aumentar o salário, eu tenho um capítulo no livro só sobre isso, como aumentar o seu salário, que inclusive é uma homenagem ao livro do Napoleão Hill, né, que ele tem um livro desse Sim. nome, Como Aumentar o Seu Salário. E lá no livro eu falo todas as possibilidades que a gente tem como servidor público de melhorar a remuneração. Então é isso, eu acho que a gente está entrando nas Jessé, diz aí, considerações. então, assim, a gente falou muito do teu livro. Quem quiser, tiver interesse, como é que acha, qual é a previsão? Tem o teu Pronto. Instagram, que é o Financas, né? Finanças para Servidores. Como é que pega as informações contigo aí? Pronto, olha, o livro ele já foi o miolo para a editora, né? Eles estão só fazendo a questão de algum ajuste na capa, inclusive eu pedi só para ele mudar um pouco sobre a contracapa, mas o livro já está todo feito, já está na editora, a editora Dialética,
E assim, a gente está tentando correr para lançar ele ainda esse mês, por conta